Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos agora apresentar o workshop Destrava os seus resultados com OKRs, onde nós vamos falar um pouco dessa ferramenta, desse método que está sendo muito utilizado nas corporações e que nos ajudam a chegar muito mais rápido ao resultado do que a gente está buscando, tá? Vamos falar um pouco por que eu estou habilitada a trazer esse workshop para vocês. Primeiramente, porque eu tenho 15 anos de experiência em gestão de projetos, tenho 9 anos de experiências em metodologias ágeis e tenho 6 anos de experiência em gestão de resultados com OKRs. Então, eu já utilizei, antes do OKR, eu utilizava outras ferramentas, né? Que é Balance Scorecard, outra, mas com OKR, nesses últimos 6 anos, eu trabalhei em algumas empresas, ajudei na implantação, ajudei no desenvolvimento dessa ferramenta, tá bom? Tenho mais de 20 certificações, entre elas eu tenho o PMP, tenho a certificação OKR Master, que te habilita a ser um agente transformador de OKRs, onde a gente pode dar o treinamento, ainda tem uma parceria com a CertProf, além de outras certificações que vocês podem conhecer mais sobre elas dentro do LinkedIn, porque hoje esse treinamento é para falar mais da ferramenta, para falar mais de nós, do nosso relacionamento aqui como treinadora e treinantes, do que do meu currículo, né? Mas quem quiser saber um pouco mais sobre a Alcione, é só entrar no meu LinkedIn, o site está aqui, vocês vão ter as empresas que eu já trabalhei, as certificações, toda a minha experiência e por que eu estou habilitada a dar esse treinamento hoje para vocês, tá bom? Falando um pouquinho sobre a agenda, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre gestão e sobre liderança. O que acontece, gente? Gestão é diferente de liderança, né? Depois desse movimento que nós tivemos, né, do Management 3.0, a gente sabe que quando a gente está falando de gestão, a gente está falando de processos e ferramentas. Não é mais como alguns anos atrás que tudo era gestão. Inclusive, a gente fazia gerenciamento de pessoas, né? Ou a gente acreditava que estava fazendo. Hoje não. Hoje nós temos gestão para processos e ferramentas e liderança para pessoas. Então, todas as pessoas que são líderes, que precisam fazer as pessoas, todas as pessoas entrarem numa mesma direção, navegarem no mesmo mar, correr atrás do mesmo objetivo, nós chamamos de líder. E uma pessoa, ela pode ser um líder, não sendo, por exemplo, tendo um cargo de gerente, de coordenador, um cargo propriamente disso, porque a liderança, ela é instituída pelo próprio time. Sempre tem aquelas pessoas que eles ouvem mais, que eles querem seguir aquele mesmo padrão. Então, a gente tem como liderança não um cargo, mas a liderança pelo exemplo. Então, quando a gente fala de liderança, a gente está falando de pessoas, e quando a gente fala de gestão, nós estamos falando de processos e ferramentas. Vamos falar um pouco do Manifesto Ágil, porque ele tem tudo a ver com OKRs. O Manifesto Ágil foi onde começou um movimento mais difundido, não só para a área de desenvolvimento, mas para todas as áreas da empresa, seja o marketing comercial, não só tecnologia, começaram a olhar e a falar em agilidade. Foi a partir do Manifesto Ágil. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, e aí nós vamos contar um pouquinho da história dos OKRs, como começou e por que os OKRs são importantes hoje para que a gente consiga alcançar esses resultados estratégicos da empresa, tá? Vamos falar sobre os 3 pilares dos OKRs, as características principais e os ciclos que são necessários a gente rodar, e também, vamos no final, abrir para perguntas. É por isso que nós estamos ao vivo. Vou tentar responder as perguntas. Então, é muito importante que vocês coloquem ali no chat as perguntas que, ao final, eu vou tentar responder. E se eu não conseguir responder todas ainda hoje, eu prometo que eu vou responder durante esse período, tá? Durante e depois da nossa workshop, tá bom? Aproveitando, para todos que estão participando, principalmente pelo YouTube, esse workshop eu consigo fornecer um certificado de participação. É só necessário que vocês preencham os dados. Eu vou colocar aqui no chat do YouTube. Vocês preenchem os dados de vocês nesse link, através desse link que eu deixei fixado aqui no YouTube. Esse link vocês vão conseguir solicitar o certificado de participação desse workshop, né? Porque eu estou aqui como pessoa física falando com vocês, mas eu tenho uma empresa que é a Black Digital Consult, então eu posso emitir o certificado de participação, tá bom? Tudo ok até agora? Estão conseguindo ouvir bem? Podemos continuar? Ok, então. Então, vamos começar pelo começo. Quando a gente fala de tempo, o que vem direto na nossa cabeça? E quando a gente fala de dinheiro? Se fosse para ter uma equação entre tempo e dinheiro, qual que é o sinal que vocês colocariam aqui no meio? Quando a gente fala sobre isso nos workshops, a maioria das pessoas falam que tempo é igual a dinheiro. Vocês acreditam que isso é a realidade? O tempo é igual a dinheiro? Será que esse é o nosso pensamento?
Vou falar de novo para quem está ali nas outras redes e quiser ver o compartilhamento, como eu estou fazendo via Zoom e via YouTube, a gente só consegue ver pelo YouTube, né? Tempo é igual a dinheiro? Se a gente for olhar bem das estatísticas e tudo que a gente tem é, de atividades por dia, a gente não pode falar que o tempo é igual a dinheiro. Na verdade, o tempo, ele é igual à vida, né? Segundo a Bíblia, nós temos aí um tempo de vida limitado de 70 a 120 anos, né? E é muito raro nós conseguirmos chegar aos 120 anos. Mas o que acontece? A gente passa a maioria do nosso tempo dentro das empresas. A gente passa a maioria do nosso tempo trabalhando. Então, o que é importante a gente pensar e que daqui a pouco vocês vão conseguir conectar com o OKRs? A gente precisa gastar o nosso tempo em tarefas, em atividades, em coisas que realmente nos levem para algum lugar, que realmente faça algum sentido para a gente, que realmente nos tire do ponto A e nos leve para o ponto B, e que seja esse ponto B o ponto que realmente a gente necessita, que a gente buscou, que a gente quer. Então, é muito importante a gente ter frisado essa informação, porque esse é o impulsionador dos OKRs, né? Que OKR significa o quê? Objetivos guiados por resultado-chave, tá? E aí vamos falar um pouco sobre gestão. Qual que é a história da gestão? Há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, nós tínhamos a gestão 1.0. A gestão 1.0 era um modelo que ele surgiu com a industrialização, onde nós tínhamos algumas metas que eram baseadas, na maioria das vezes, em minimizar erros. Ou seja, errar era ruim, tinha penalizações. Então, havia um alto nível de padronização no trabalho, e era um trabalho repetitivo, e todas as metas, tudo que as empresas queriam alcançar, era de responsabilidade da alta gestão designar, e isso tudo era 100% dado top-down, ou seja, 100% de tudo isso era distribuído para quem estava dentro da organização de forma top-down, ou seja, chegavam as metas e você falava, pô, eu só tenho que cumprir, eu só tenho que cumprir. E caso você tivesse alguma divergência, ou você ocultava isso, ou você teria que sair da empresa, porque não tinha espaço para colaboração, espaço para discussão, enfim. Depois disso, surgiu a gestão 2.0. O que era a gestão 2.0? Era uma evolução. Ele trouxe alguns conceitos de modernização, baseado no sistema Toyota, que também lançou ali os nossos Kanbans, baseado em KPIs de performance, onde você começava a medir a performance das equipes, você começava a ver que nem todo mundo trabalhava do mesmo jeito, ou seja, um tinha uma performance A, outro tinha performance B, como que você fazia para equalizar tudo isso. Também surgiu a gestão de metas, muito na estratégia utilizada pelo Balanço Scorecards, e as metas SMART, que hoje também ela é utilizada dentro dos OKRs. O que aconteceu com a gestão 2.0 foi que as pessoas começaram a entender que nós precisamos ouvir os colaboradores, nós precisamos fazer uma efetiva gestão, nós precisamos ter metas, e nós precisamos deixar com que tudo isso não fique focado só na gestão, ou seja, só nos gerentes, coordenadores e líderes. Nós precisamos ter tudo isso cascateado dentro da hierarquia, e nós precisamos que todas as pessoas tenham esse conhecimento também. Só que, nessa época, era ouvido o colaborador, só que ainda nós tínhamos o top-down, ou seja, quem tinha uma hierarquia maior, falava mais alto. Independente de que a organização como um todo, a baixa gestão, ou mesmo o time, conhecesse o problema e as soluções. Tinha menos punição do que nós tínhamos na gestão 1.0, porém, ainda era top-down. Nós éramos ouvidos como time na melhoria do produto, mas todas as decisões eram hierárquicas, tá? Ainda eram cascateadas. E aí, depois surgiu a gestão 3.0. A gestão 3.0, a gente percebeu que as organizações são complexas. As pessoas são diferentes. Nós precisamos ter respostas para mudanças o tempo todo, e nem todas as respostas estão com o gestor. Então, o que acontece? A gestão começou a compartilhar com as equipes, que nós chamamos de equipes auto-organizáveis, as decisões. Errar já não é tão ruim quanto era antes, e era significado que se eu errar, eu posso aprender. E se eu aprender, eu vou fazer melhor. Então, aí chegou a cultura do aprendizado através do erro. Nessa gestão 3.0, que nós vamos cultivar a colaboração, a inovação, a sustentabilidade, ou seja, aquela gestão onde as pessoas trabalham 24 horas, principalmente da área de desenvolvimento, na gestão 3.0 já havia um pouco mais de cuidado com isso, para que seja sustentável o trabalho, né? Começou a dar mais autonomia para os colaboradores, e aí uma liderança mais participativa, onde a gente buscava muito com que a gente tivesse um foco na cultura, na transparência,
nos valores éticos da empresa também, e sociais, tá bom? Então, é claro que essa gestão 3.0, ela já está tendo upgrades, mas para o assunto que nós vamos abordar aqui, que nós vamos falar dos OKRs, até a gestão 3.0 é o que a gente precisa ter mais tácito nesse momento, tá? Então, nesses 3 casos aqui, nós dividimos o nosso mindset de gestão. Gestão 1.0, 2.0 e 3.0. Depois disso, nós começamos a olhar a agilidade de uma forma diferente. E surgiu o Manifesto Ágil. O que é o Manifesto Ágil? O Manifesto Ágil, ele surgiu de uma forma bem peculiar. Ele é uma declaração aberta dos valores e princípios essenciais para o desenvolvimento de software. Ele surgiu para o desenvolvimento de software, mas ele começou a tomar muita força através de algumas metodologias, como o Scrum, como o Kanban, e outras que aderiram a partir disso também. Inclusive, os criadores do método Scrum, eles são uns dos escritores do Manifesto Ágil, né? Foram 17 pessoas, entre essas 17, os 2 criadores do método Scrum são o da ferramenta, método, como vocês acharem melhor chamar, mas do Scrum foram os 2 criadores do Scrum, são pessoas que estão dentro dessa escrita do Manifesto Ágil. Contando um pouco da história, porque aqui a gente gosta de um storytelling, de 11 a 13 de fevereiro de 2001, 17 profissionais se reuniram num resort de esqui em Utah, nos Estados Unidos. Utah é uma cidade que fica ali próximo ao Canadá, né, no Canadá, junto com algumas outras localidades, não é no Canadá, nos Estados Unidos. Ele fica junto com alguns estados que são Colorado, Montana, esses são os que mais aparecem nos filmes, né? Então, Utah, ele é um lugar muito montanhoso, onde as pessoas que têm o poder aquisitivo nos Estados Unidos vão para esquiar. E esses profissionais, eles se reuniam para conversar, para esquiar, para relaxar. E o mais importante, eles se lamentavam porque os projetos não estavam sendo entregues dentro do prazo, dentro do custo, ou dos diversos problemas que eles tinham, e eram profissionais de diversas áreas, de desenvolvimento comercial, de vendas, de marketing, eram diversos comerciais, eles saíam realmente para ter esse network, e eles queriam resolver o problema, já que eles eram pessoas de decisão. Então, o que eles resolveram fazer? Nessa reunião disruptiva que eles faziam para discutir assuntos aleatórios e também ter um pouco de descompressão, eles resolveram falar sobre os problemas. E aí, eles falavam, mas como que nós vamos solucionar esse problema? E nessa reunião, eles começaram a escrever. Foi aí que eles escreveram o Manifesto Ágil, e esse manifesto foi depois divulgado na internet até hoje. Se vocês procurarem ali no Google, Manifesto Ágil, vai aparecer para vocês vão conseguir ver tudo que está escrito na íntegra, tem na tradução para o português, o que foi escrito ali. E a partir dali, nós, como agilistas, começamos a utilizar o Manifesto Ágil, né? Então, logo no começo do Manifesto Ágil tem essa frase: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver softwares, fazendo-os nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. E através desse trabalho, passamos a valorizar. Aqui, eu estou trazendo os 4 principais, os 4 princípios, né? Então, o que a gente passa a valorizar? Nós vamos valorizar mais indivíduos e interações do que processos e ferramentas. Porque o que acontecia? Muitas vezes nas empresas, nós tínhamos a melhor ferramenta de gestão, nós tínhamos uma gama de processos que era validado por COBIT, por ISO, por etc e tal, só que nós estávamos olhando para processo e ferramenta, mas nós não estávamos olhando para os indivíduos e as interações. Como que as pessoas estavam utilizando os processos e a ferramenta? Como que as pessoas estavam interagindo entre si para dar o resultado que a empresa queria? Então, nós colocamos aqui que nós estamos dando mais valor aos indivíduos e às interações do que aos processos e ferramentas. Nós vamos também dar mais valor ao software em funcionamento do que às documentações abrangentes. Principalmente nós que entregamos sistemas, né, que trabalhamos com sistemas. Se você for olhar alguns sistemas, muitas vezes a gente passava metade do período do projeto construindo documentações, para depois da outra metade entregar o projeto. Ou seja, se você passa metade do tempo que você deveria entregar o projeto construindo documentações, muita coisa pode acontecer, desde a mudança dos stakeholders, das pessoas interessadas no projeto, desde outras mudanças externas, governamentais, de alíquotas, de impostos e etc. e tal. Então, existiam várias mudanças que poderiam acontecer e aconteciam, que faziam com que o projeto tivesse impacto. E aí, desse ponto do impacto, nós não conseguiríamos fazer uma entrega dentro do prazo, dentro da qualidade e dentro do escopo que foi designado.
Então, nesse texto, ele fala que nós temos que dar mais valor ao software em funcionamento do que a documentação abrangente. E uma coisa que é importante, quando a gente fala dar mais valor, também não quer dizer como alguns agilistas falam hoje, nós vamos entregar o sistema mesmo sem documentação. Também não é assim, mas a gente não precisa de uma documentação abrangente, né? Um outro ponto muito importante é a colaboração com o cliente. Nós temos que dar mais valor em colaborar com o cliente do que a negociação de contratos. Então, há um tempo atrás, aí 10 anos, 15 anos, nós tínhamos que seguir um padrão muito objetivo do contrato, do que estava escrito no contrato, e qualquer mudança, eu até brinco que nós teríamos que chamar até a NASA para a gente conseguir fazer as adequações. A gente entende da questão de custo, a questão de todos os entregáveis ali que a gente tem no projeto, mas o que é mais importante do que negociar o contrato é a colaboração com o cliente, é fazer com que o cliente realmente receba algo de valor. E o último item aqui, pelo menos desses 4 que nós vamos abordar, é a resposta a mudanças. Como eu falei, durante a execução de um projeto, principalmente os projetos que ele tem um tempo um pouco maior, que eles são mais complexos, existem muitas mudanças, acontecem muitas mudanças. E como nós vamos responder essas mudanças, tem que ser mais importante do que a gente mais importante do que o plano que a gente tem. Né? Quando a gente utilizava muito o método cascata, a gente fazia todo o plano do projeto e depois nós começávamos a entregar. E muitas vezes aquele plano que você fez lá no começo, ele já não estava condizente com a realidade do cliente naquele momento. E mesmo assim, a gente insistia e chegava a algumas conversas até exaustivas com o cliente para seguir um plano, mesmo sabendo que aquele plano já não servia mais para o cliente. Então, é um outro ponto, a gente precisa responder melhor às mudanças do que ter um plano, né, do que seguir o plano que foi feito. Então, esses 4 princípios aqui, eles estão no Manifesto Ágil. Além desses 4 princípios, nós temos outras informações bem relevantes para quem está iniciando nessa área de agilista, ou mesmo quem já está nessa área, mas está esquecendo os princípios e valores. Na verdade, isso aqui são os valores, né? E aí, quando a gente estiver esquecendo princípios e valores por conta da organização que nós estamos, das tarefas e das execuções top-down que nós recebemos, nós temos que entrar ali no Manifesto Ágil e reolhar todo e falar, pô, quais são os princípios? Quais são os valores? O que realmente eu preciso fazer como um agilista de verdade, como uma pessoa da agilidade, né? Então, do Manifesto Ágil, para que a gente possa seguir, esses são os pontos mais importantes, tá? Seguindo aqui, nós vamos agora começar a falar dos OKRs. Alcione, mas você fala tanto de OKRs nas suas redes e tudo mais. Porque, realmente, os OKRs, eles mudaram a minha forma de trabalhar. Muitas vezes a gente perde muito tempo com tarefas, com execuções que são desnecessárias, que só consumem o nosso tempo e não nos levam a lugar nenhum. E quando você tem uma visão voltada a resultado, você começa realmente a entregar com mais agilidade, com mais valor e ter uma visão clara do que você precisa entregar, do que você quer, aonde você quer chegar. Então, como tudo começou? Eu gosto de um storytelling, tá, gente? Nós vamos começar falando do John Doerr. O John Doerr, ele não é o personagem principal dos OKRs, mas ele é o principal personagem da nossa história. O John Doerr, em 1975, ele saiu de Harvard, ali no Vale do Silício. Ele estava fazendo MBA, se eu não me engano, em Harvard, estava fazendo MBA, mas ele saiu de Harvard sem trabalho e sem lugar para morar, com um objetivo. Ele estava atrás da ex-namorada e ele soube que ela foi para o Vale do Silício. Vale do Silício, se eu não me engano, é no Canadá. Eu acredito que é isso mesmo, no Canadá. E ele foi para lá atrás da Anne, que era a mulher que ele amava. E ela tinha terminado com ele. Só que o John Doerr, ele era formado, né, na faculdade de Rice, ele se formou em engenharia elétrica e ele já tinha trabalhado com desenvolvimento de software. Então ele foi sem trabalho e sem lugar para morar e começou a procurar. Nessa busca que ele fez, ele tomou muitos nãos. E aí ele se lembrou que ele conhecia uma pessoa que era qual que é o nome dele? Ele conhecia, olha, esqueci o nome, mas era um diretor executivo da Intel. Ele lembrou que ele conhecia o diretor executivo da Intel. Então, ele abordou esse diretor executivo, que ele conheceu em Harvard, e falou que ele estava precisando de emprego. E aí, esse relacionamento que ele tinha, ele conseguiu um estágio para trabalhar na Intel. E ele é um cara de tanta sorte, que quando ele foi trabalhar na Intel, um dia passeando pelos corredores, ele viu que a Anne, a ex-namorada dele, também trabalhava na Intel. Estavam próximos ali. Então, ele, além
do trabalho, do desenvolvimento que ele teve, ele também começou aí a luta de reconquista da AM na Intel, tá? A segunda pessoa que nós vamos falar, ele é o pai dos OKRs, que é o Andy Grove. Quem era o Andy Grove? O Andy Grove, ele trabalhou na Intel durante muito tempo, e quando a Intel ainda tinha 3 anos de idade, ele já começou a implantar os OKRs na Intel. Então, a Intel, nesse período, ela sempre foi as empresas de microchip, a empresa mais rica, que dava mais resultado, e muitos desses resultados, a maioria desses resultados, era devido a esse sistema de metas que o Andy Grove implantou. E quando o John Doerr foi trabalhar na Intel, ele foi trabalhar subordinado como estagiário do Andy Grove. É claro que, quando ele foi estagiário, ele não foi em nenhuma área muito específica. Na verdade, ele foi para a área de marketing, porque ele sabia trabalhar com benchmark. Então, como ele conhecia benchmark, ele foi trabalhar na área de marketing da Intel, mesmo sendo um engenheiro eletricista. Mas todos que trabalhavam na Intel, eles tinham que ter esse título de engenheiro em alguma área naquela época, tá? Não sei se agora está tão diferente, mas na época era assim. Enfim, então ele conheceu o Andy Grove e começou a ver como os OKRs funcionavam. Nessa luta objetiva que ele tinha, ele conseguiu, em 1978, se casar com a Anne, que trabalhava com ele na mesma empresa, e nesse período ele teve a oportunidade de se tornar um técnico de vendas de microprocessadores da Intel. Com isso, ele foi para uma cidade ali que a Intel precisava que ele fosse, ali numa das filiais, e ele virou um técnico de vendas de microchips, só que ele se desenvolveu muito, ele conseguiu gerar muitos resultados, e depois de 6 meses ele foi chamado de volta e foi promovido a gerente de marketing. E como gerente de marketing, para vocês verem, como gerente de marketing ele começou a praticar os OKRs. E aí ele se desenvolveu muito bem também. E logo que aconteceu, em 1980, ele recebeu uma proposta dessa Kleiner Perks, onde ele teria uma oportunidade que o Andy Grove não gostou muito da saída dele e falou que ele ia ser um agente imobiliário, porque na verdade ele ia cuidar de startups, né? Como se fosse um agente imobiliário. E o Andy Grove propôs para ele ser gerente geral. Ele falou, não, eu preciso alavancar a minha formação técnica em outras empresas. Eu preciso ver até onde eu consigo elevar esse meu potencial. E ele recusou, né, o cargo de gerente geral e foi trabalhar com capital de risco nessa empresa Kleiner Perks. Tá? E aí vocês conseguem vislumbrar, ele tinha o objetivo dele, ele foi atrás do objetivo dele, mesmo tendo uma proposta tentadora da Intel, que assim como o cargo de gerente geral, o salário dele também ficaria muito bom. O que aconteceu é que depois de 19 anos como capitalista de risco, o John ele conseguiu fazer muita fortuna. E ele sempre disse que ele sempre utilizou os OKRs nessas startups, nessas empresas de capital de risco que ele investia. Ele fez um grande investimento. Ele investiu cerca de quase 12 milhões, que significava 12% de uma startup, onde tinha uma dupla de estudante que tinha saído da faculdade de Harvard, de Stanford, e tinha um sonho. Qual que era o sonho desse povo? Olha, vamos juntos organizar as ideias do mundo e torná-las acessíveis e úteis. Quem sabe quem são esses 2 caras, de que empresa que nós estamos falando? Vamos ver. Ninguém tem nem ideia de que empresa é essa? Que falava que queria organizar as ideias do mundo e torná-las acessíveis e úteis. É o Google, gente, o nosso famoso Google. Ali está o fundador do Google, inclusive ele fez o prefácio do livro do Andy Grove, que é o livro Avalie o que Importa, que fala dos OKRs. O que aconteceu? O Andy Grove, o John Doerr, ele fez um investimento muito alto. E depois ele foi ver a empresa, ele olhou assim e viu que eram 2 estudantes que eles tinham muita vontade de fazer acontecer, eles tinham força, eles tinham agilidade, eles tinham vontade, mas eles tinham um sonho, só que se você perguntasse, mas qual que é o seu plano para chegar nesse sonho? Eles não tinham um plano, eles não sabiam como direcionar todos os funcionários, que se não me engano eram 5 na época, para chegar naquele sonho que eles tinham. Eles só tinham um investimento que foi feito por ele e por outras pessoas, ele investiu 12% ali, só que eles não tinham um plano de como chegar lá. Então, um dia ele marcou uma reunião com o pessoal do Google, chamou todo o time ali, as 5 pessoas, fez um PowerPoint e começou a explicar o que significava os OKRs. E a partir de lá, até hoje, o Google utiliza os OKRs. É uma das maiores empresas que utiliza essa ferramenta. Tudo isso para falar para vocês que boas ideias são boas, só que o mais importante é a execução. A gente precisa ter uma ótima execução para a gente conseguir alcançar os objetivos, seja o objetivo do projeto, seja o objetivo de uma demanda, seja um objetivo de um departamento, e seja até os nossos objetivos pessoais. Essa daqui é a história resumida dos OKRs, tá?
E aí, falando um pouquinho mais de OKRs, o que a gente tira dessa história que é importante a gente saber para quando a gente vai escrever os nossos OKRs? Primeiro, a gente não pode ser movido nem pelo elogio e nem podemos ser paralisados pelas críticas. Porque, veja bem, o Andy Grove, o John Doerr, ele falou para o Andy Grove que ele ia sair, que ele tinha uma proposta. Se ele tivesse ficado paralisado pela crítica do Andy Grove, que falou que, nossa, você sair para trabalhar com capital de risco é a mesma coisa que você seja um agente de imóveis, imobiliário, enfim. Se ele tivesse ficado paralisado pela crítica, ele não teria entrado para a história aqui dos OKRs, né? E se ele tivesse sido movido pelos elogios, que aí ele ficou naqueles anos na Intel e foi promovido para gerente de marketing, teve muitos resultados, ele também não teria seguido o foco dele. Então, a gente não pode nem ser movido pelo elogio e nem paralisado pelas críticas. Uma outra coisa que a gente vê na história do Andy Grove, que é muito importante para a gente como profissionais, é que relacionamentos e conexões são muito importantes. O fato dele estar se relacionando, o fato dele estar próximo, a família dele, né, que a mulher dele foi a família dele, eles tiveram filhos, enfim, fez com que ele tivesse aquele relacionamento saudável e ficasse motivado cada vez mais a fazer melhor. Ou seja, ele conseguiu ter sucesso, ele conseguiu ter um relacionamento maduro, assim como com as pessoas em volta. E conexões também são muito importantes. Se vocês se lembrarem no começo da história, quem conseguiu essa vaga de estágio para ele dentro da Intel foi uma conexão que ele fez em Harvard, quando ele estava fazendo o MBA, ou acho que foi o MBA dele lá. E o dono esse diretor sênior da Intel, se não me engano, ele fez doutorado também em Harvard. Então, ele pegou aquela conexão que ele tinha e ele conseguiu aquela oportunidade que conseguia fazer com que ele tivesse tantos resultados. Talvez se ele não tivesse seguido esse caminho, ele não estaria na história, não estaria sendo falado por nós agora, tá? Uma outra coisa importante são os recursos financeiros. Ou seja, o John Doerr, ele saiu da onde ele estava e ele foi para uma cidade sem ter onde morar, sem ter um trabalho, mas ele tinha uma pequena reserva e ele era um cara de desenvolvimento. Ou seja, qualquer bico ali que ele fazia, ele não tinha um trabalho fixo, mas ele fazia bicos ali de desenvolvimento que ele conseguia se manter. Ou seja, quando a gente vai olhar um projeto, quando a gente vai olhar um objetivo que a gente quer alcançar, a gente precisa olhar para os recursos financeiros. Até porque quando você fala assim, preciso montar um time ou uma squad para fazer tal coisa, né? Essa squad tem que desenvolver um sistema. Qual que é o custo? Quais são os tipos de profissionais? É júnior, é pleno ou é sênior? Então, a gente precisa levar em consideração também os recursos financeiros. Um outro ponto é o tempo. Principalmente quando a gente fala de OKRs, objetivos e resultados-chave, eles são temporais. A gente precisa ter uma visão de quando eu vou começar e de quando eu vou terminar. Então, o tempo também é importante. E nós precisamos ter as nossas emoções blindadas. O que é emoção blindadas? A gente não pode se ofender com pouca coisa ou com muita coisa. Porque um coração ofendido, ele fica emocional. E nós, como profissionais de mercado, nós precisamos ter inteligência emocional e inteligência relacional. Não é porque o coleguinha do lado está puxando seu tapete que você vai fazer o mesmo, que você vai agredir, o que você vai discutir, o que você vai... Enfim, a gente precisa ter as emoções blindadas para a gente conseguir chegar aonde a gente quer, porque às vezes a emoção pode fazer com que você olhe aquele objetivo e fale, nossa, não vou conseguir. E aí você desista dele também. E o último, que é muito importante também, é a audiência. É muito importante a nossa audiência, a gente conseguir falar com quem está nos ouvindo. Então, também dentro da história, ela é curta, mas se vocês verificarem, logo no começo, o que nós falamos? Que o John Doerr, ele aceitou o cargo de vendas, ficou 6 meses lá, e depois ele virou gerente do marketing. Quando ele voltou como gerente do marketing, ele começou a ter um time, ele começou a ter uma audiência. Então, ele começou a implantar os OKRs e ver, nossa, isso daqui funciona mesmo. Não, vamos ver como funciona, vamos ajudar o time a chegar a atingir os resultados. E ele realmente teve muito sucesso. Se eu não me engano, ele foi a pessoa depois do Andy Grove que mais usou e que difundiu os OKRs, né? Porque o John Doerr, o John Doerr, ele escreveu até o livro Avalie que Importa, que é esse livro aqui. Sugiro para quem gostar de ler comprar também. Esse livro aqui, ele foi escrito pelo John Doerr, não pelo Andy Grove, que é o pai dos OKRs. Ele também soube aproveitar a audiência que ele teve, os resultados que ele teve e ganhar ainda muito mais com isso, tá bom? Então, além de todos esses itens que a gente aprende com essas histórias de sucesso, que é muito interessante a gente ler, para a gente ver como que as pessoas que têm sucesso chegam lá, a gente agora tem a fórmula do Doerr para um OKR, que é você ter um objetivo, o objetivo vai falar aonde você vai. Então, eu vou para onde? Né? Eu vou para onde? Para onde que eu quero chegar? E os KRs, que é como que eu vou medir? Como que eu vou saber se eu estou chegando lá?
Tá? Então, por isso, o O são os objetivos e os KRs são os Key Results, que são os resultados-chave. Quais são os resultados-chave que eu preciso conseguir para eu chegar aonde eu quero? Essa é a fórmula dos OKRs, tá? É claro que os OKRs, eles têm ciclos e têm características, né? Os ciclos, eles costumam ser ciclos trimestrais e tem que ser renovável. E esse é o ciclo de vida. Você estabelece os seus OKRs, você alinha, mede e atinge. Estabelece, alinha, mede, atinge. Estabelece. Quando a gente fala do alinhamento, é você checar se você está indo para o caminho certo, né? Checar se você está alcançando seus objetivos. E atinge. Ah, e aqueles que eu não atingi? Como você faz um alinhamento? Se você está no meio do ciclo e você viu que você ainda está 10%, 0% do que você precisava estar 50%, você não vai manter aquele KR dentro da sua, dentro do seu portfólio. O que você vai fazer? Ou você vai reescrever, ou você vai excluir, mas você não mantém. A gente mantém os que a gente vai atingindo. Então, assim, é muito comum durante um ciclo você chegar no alinhamento, você excluir ou realinhar um KR, né, um resultado-chave que você não tinha antes, tá? Esse daqui é o ciclo. E aí, quais são as características para que você escreva na empresa, ou ajude a empresa a escrever bons OKRs? Os objetivos, eles têm que ser ambiciosos. Ó, veja ali o pessoal do Google. Eles queriam tornar todas as informações do mundo úteis. É ou não é algo ambicioso? É ou não é algo agressivo? É ou não é algo de alto impacto? Impacto. É algo, claro, simples. Qual que é? Você, quando você fala assim, eu quero tornar todas as informações do mundo útil, você vai ficar perguntando por quê? Ou o quê? Ou não entendi? Não, tá claro, né? No macro, tá clara a informação. Tem que ser algo público, tem que ser algo alinhado, e pode ser algo de longo ou de curto prazo. Porque se for algo de longo prazo, você tem que dividir em pedaços, e aí você faz os curto prazo, tá? Pessoal, quem está em outra rede que não está no YouTube, eu compartilhei um link que dá para vocês preencherem para receber o certificado de participação do workshop, tá bom? Muitas pessoas gostam, enfim, eu gosto de colecionar os certificados de participação porque mostra que eu tenho conhecimento básico em alguma coisa, tá? Resultado-chave. Quais são as características do resultado-chave? O resultado-chave, ele precisa ser alinhado com todos, ele precisa ter um alto impacto também, ou seja, eu preciso sair de um ponto e chegar no outro. Ele precisa ser mensurável. Você precisa falar, como que eu vou medir isso? Ah, eu preciso de tal coisa. Nossa, mas como que eu vou medir? Como que eu vou medir? Se você não consegue medir, ele ainda não é um resultado-chave. Ele pode ser qualquer outra coisa, mas ainda não é um resultado-chave. Ele tem que ter um tempo específico, né? Ele tem que estar dentro do trimestre. A gente usa muito trimestre quando a gente fala de OKS, a gente usa o trimestre. Ele tem que ser influenciável, tem que influenciar, tem que estar claro para as pessoas, tem que influenciar as pessoas a contribuírem com aquilo. Ele tem que ser independente. Ou seja, se eu tiver um resultado-chave, que para ele ser um resultado-chave ele depende de outro, ele não é um resultado-chave. Porque ele está sendo dependente, ele precisa ser independente. O resultado-chave ele é independente. E ele não é. Ai, pensei que ia cair aí. Ele não é uma iniciativa ou uma tarefa. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando nós vamos ali elaborar os resultados-chave, existem pessoas que veem projetos ou iniciativas como resultado-chave. E, na verdade, não é. Até porque um projeto, a gente vai usar é o resultado do projeto. Então, por exemplo, eu preciso ter um resultado-chave, só que vou construir um ambiente, vou construir uma academia, por exemplo. Aí eu falo assim, olha, eu vou usar a academia todos os dias, durante 5 dias na semana. Eu vou conseguir usar a academia todos os dias se a academia não estiver construída? Não vou. É a mesma coisa do projeto. É somente quando o projeto é entregue que eu consigo usar o resultado do projeto. Então, um Key Result não é uma iniciativa, um projeto e nem uma tarefa. Mas ele pode depender de uma iniciativa ou de um projeto. E quando ele depende, ele acaba não sendo o resultado-chave daquele ciclo. Ele vai ser um resultado-chave do ciclo onde ele já tenha a academia pronta. Ficou confuso ou deu para entender? Deu para entender, né? Ok. Então, os nossos, é, esses são as nossas características, né? As características principais do nosso OKR.
E aqui nós temos também mais um pouquinho de informação para ficar claro o que é. Então, objetivo e resultado-chave. O O, ele deriva da missão. Ou seja, qual que é a missão da empresa? Qual que é o, qual que é a missão da empresa? Qual que é o propósito da empresa? Quando a gente fala em missão e propósito, gente, uma coisa que a gente tem que entender é que missão e propósito é sempre coletivo. Se você fala assim, ó, meu sonho, então sonho, missão, propósito, né? São palavras que são sinônimos, né? Quando você fala assim, ó, o meu sonho, e aí meu sonho, por exemplo, Alcione, é emagrecer. Se eu emagrecer, eu vou beneficiar somente a mim? Quando eu beneficio somente a mim, na maioria das vezes não é um sonho, é um objetivo. Que depois que eu alcançar esse objetivo, eu já descarto ele e já vou para o próximo objetivo. Um sonho ou uma missão, tem uns bichinhos voando aqui. Um sonho ou uma missão é algo que ele vai perpetuar. É que nem na empresa. A empresa tem um propósito, tem a missão, que é o que norteia todo mundo, enfim. E na maioria das vezes é coletivo. Então, o objetivo, ele é derivado daquela missão. Se ele não estiver conectado com a missão, na maioria das vezes na empresa ele não vai funcionar, porque ele não está direcionando a empresa para onde ela quer chegar. Tá? Então, os objetivos ele tem que ser derivados da missão. Por isso que é sempre feito estrategicamente nos quartos, quando tem um planejamento, porque ele é derivado da missão. E o KR, ele é mensurável. Ele precisa te levar de um ponto ao outro. Se ele não te levar de um ponto ao outro, né, se ele não te mover, se ele não te movimentar, ele não é um KR. Ele pode ser um KPI. Que KPI você mede a performance. Então, por exemplo, se eu falo que eu tenho um KPI de performance de entrega de 15 minutos, se eu sempre bater os 15 minutos, aí eu estou dentro da performance que eu escolhi. Mas eu não estou mudando, né? Eu não estou variando, eu não estou saindo de 15 para 10. Agora, se eu falar, eu preciso reduzir o meu tempo de entrega de 15 minutos para 10, aí eu tenho um resultado-chave. Mas se eu não está me levando de um ponto ao outro, ele pode ser um KPI, ele pode ser qualquer outro número ali que a gente utiliza, mas ele não é um key result. Então, OKRs, o resultado, ele precisa te levar a algum lugar. E esse lugar tem que ser claro para você, que é o objetivo que você quer alcançar. Tá bom? Queria só ver de vocês se ficou claro. Estou falando muita coisa que vocês não estão conseguindo entender. Olha lá, a Adriana está conseguindo entender, né, Didi? Estou vendo. Ficou claro? Então tá bom. E o que acontece? A gente falou lá no comecinho do SMART, né, que é das metas SMART. O que acontece, gente? Nada é novo. Tudo é melhorado. Então, os OKRs, eles utilizam também do SMART dentro da sua composição. Por quê? Porque eles precisam ser específicos. O que você quer fazer? Você tem que ser muito específico. Aonde você quer chegar? Precisa ser mensurável. Como você sabe que você alcançou aquele objetivo? Ele precisa ser atingível. Adianta eu falar que eu vou casar com Justin Bieber? Meu objetivo é casar com Justin Bieber. Ó, primeiro que eu não tenho idade, né? Nós temos idades diferentes, estamos em lugares diferentes. Então, assim, tem que estar ao nosso alcance. Senão vai ser só frustração. Ele precisa ser realista, relevante. E você precisa alcançá-lo dentro de um espaço de tempo. Então, ele precisa ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Tá bom? E agora, como nós falamos um pouco dos OKRs, nós vamos agora, nós vamos treinar. Ai, apareceu tudo. Já apareceu tudo. Não era para aparecer tudo, mas vamos treinar. Se eu falar para vocês, eu preciso emagrecer. Quando eu falo eu preciso emagrecer, é um objetivo, é um resultado-chave ou é uma tarefa? O que será? Quando eu digo eu preciso emagrecer, gente, opa, deixa eu voltar aqui. Não pegou as minhas. Quando eu falo que eu preciso emagrecer, deixa eu. Quando eu falo que eu preciso emagrecer, é só uma vontade, gente, não é nada. Ele não está escrito como KR, não está escrito como objetivo. Por quê? Porque ele precisa emagrecer. Aí você vai perguntar, mas por quê? Mas por que que você precisa? O Eduardo falou, acaba não sendo objetivo, gente. O Eduardo e a Adriana, não acaba. Por quê? Porque o objetivo, você não vai ficar perguntando por quê, ele tem que ser claro. Se eu falo que eu preciso emagrecer, a não ser que eu realmente esteja numa condição mórbida, bem, né, extravagante, se eu falar preciso emagrecer, você vai falar assim, mas por quê? Então, se ele cabe um porquê, ele acaba sendo uma vontade. Então, aqui, ele acaba não sendo nem objetivo e nem resultado-chave. Agora, se você fala, eu vou
emagrecer 5 quilos em 3 meses. Ele é o quê? Um objetivo, um resultado-chave ou uma tarefa? Qual dessas opções é mensurável? Eu consigo medir 5 quilos em 3 meses? Aí, Eduardo, não é uma tarefa. Vou emagrecer 5 quilos em 3 meses, ele é um resultado-chave. Veja bem, ó, eu estou falando que eu quero emagrecer 5 quilos, então eu tenho como medir, eu vou ver quanto que eu estou pesando hoje, e daqui 3 meses eu vou ver quanto eu pesei lá no final. E eu vou conseguir, durante o período, e medir o meu peso. Então, se eu consigo mensurar, e se eu sou temporal, eu estou falando que é em 3 meses, ele é um resultado-chave, porque eu estou perdendo 5 quilos em 3 meses. Aí, se eu falo para você, eu quero ter uma saúde de ferro, é um objetivo, um resultado-chave ou uma tarefa? É um objetivo. Porque o objetivo, ele precisa ser inspiracional, né? Então, quando você fala assim, eu quero ter uma saúde de ferro, ninguém vai perguntar para você por que você quer ter uma saúde de ferro. Alguém vai perguntar? Não vai. Se eu falar assim, quero ter uma saúde de ferro, você fala, pô, é verdade, eu também quero. Você vai viver mais. A pessoa, ela tem respostas para você, ela não tem pergunta. Então, ele tem que ser inspiracional. É claro que aqui é uma brincadeira, é um teste, mas ele acaba sendo um objetivo. Então, se você for juntar, você fala lá, quero ter uma saúde de ferro. Esse é o meu objetivo. Qual que vai ser? Como que você vai fazer? Aí você vai perguntar, mas como você vai fazer? Você não vai perguntar o quê? O objetivo, ele gera a palavra como. Mas tá bom, entendi, tá muito claro uma saúde de ferro, mas como você vai fazer? Aí você vai colocar, eu vou emagrecer 5 quilos em 3 meses. Então, ali tá o KR. Só que depois dos KRs, você vai falar, tá bom, você vai emagrecer 5 quilos em 3 meses. Aí você vai pegar esse KR e vai falar ali com o time, pessoal, como que nós vamos fazer para emagrecer 5 quilos em 3 meses? Eu acabei não colocando aqui, agora apareceu bonito, é que apareceu 2 vezes, ó. Precisa emagrecer, não é, é que é só uma ideia. Vou emagrecer 5 quilos em 3 meses, é um KR, e quero ter uma saúde de ferro, é um objetivo. Ok. Por quê? Porque ele vai gerar uma pergunta para você. Como você vai fazer? Aí você fala, pô, como? Eu vou emagrecer 5 quilos em 3 meses. Ok. Só que aí, quando você falar assim, vou emagrecer 5 quilos em 3 meses, você vai ter que criar tarefas para executar isso. Não adianta só eu ter um KR para não ter tarefas. Aí você fala, eu vou fazer academia todos os dias, eu vou ter uma alimentação mais saudável. Então, aí você enumera todas as atividades, aí você começa a ver as atividades, que também não podem ser muitas, tem que ser atividades que você realmente vai executar para chegar no seu objetivo. E a partir desse momento que você já tem estabelecido o seu objetivo, que é ter uma saúde de ferro, o seu KR, que é emagrecer 5 quilos em 3 meses, e as suas tarefas, que é fazer academia todos os dias, né? Comer batata e ovo todos os dias, por exemplo, você já tem uma estrutura de OKRs para você gerenciar. Nesse caso, você já começa a gerenciar os seus OKRs. E o que é importante você saber? Que você vai precisar medir semanalmente, saber se você está chegando lá ou não, saber se aquela alimentação que você está utilizando vai estar te ajudando a chegar ao seu objetivo ou não. Então, esse ciclo de mensuração você também precisa fazer, você precisa acompanhar é, essas atividades para ver se você vai conseguir chegar lá. Atum e ovo também, RG, também é bom, também ajuda a gente no emagrecimento. Então, fazer academia todos os dias é uma tarefa, tá bom? Essa daqui é a parte de OKRs, né, que é destrava os seus resultados com OKR, é o fundamento, como eu falei, a introdução, perdão, é a introdução do curso oficial que a gente tem de OKRs Pro, essa é a introdução e tem muito mais coisas. Mas até aqui vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Quero dúvidas até aqui. Agora chegou a hora da pergunta. Quem tem dúvidas, por exemplo, que quando eu falo vou emagrecer 5 quilos em 3 meses é um KR. Por que seria um objetivo? Porque não seria um objetivo. O objetivo ele não precisa ser mensurável. O objetivo ele não precisa ser ele não precisa te levar de um lugar ao outro. Ele precisa ser inspiracional. Quando a gente fala de time, por exemplo, eu vou falar assim, olha, eu tenho um time que precisa entregar um projeto. Você precisa inspirar as pessoas a executarem aquela atividade. Nós precisamos inspirar as pessoas a fazerem o que precisa ser feito. Hoje, com a gestão 3.0, a gente precisa inspirar, fazer com que as pessoas queiram fazer e não obrigá-las a fazer. Esse daí é um ponto super importante, tá?
E aí, falando um pouco mais desse tema, o que acontece? Como eu falei para vocês, essa é a introdução do treinamento OKRs Pro. Esse treinamento OKRs Pro, eu estou oferecendo ele em parceria com a CertProf, aonde as pessoas elas conseguem sair desse treinamento com a certificação OKR-CP, que é uma certificação antes da OKR Master, né? Essa certificação OKR-CP, ela faz com que você tenha uma chancela que você conhece os procedimentos, que você conhece como implantar. Então, tudo isso é feito no curso. E eu estou oferecendo esse curso, que vai ser uma imersão, imersão OKRs Pro, vai ser no final de semana, no dia 27 e 28, ao vivo e online, aonde nós vamos ter esse evento explicando todo o material de estudo da CertProf. Tem esse preparatório para a certificação OKR-CP. Hoje, a certificação OKR-CP, como ela é em dólar, ela deve estar R$ 500, ou 500 e poucos reais, só a certificação. Só que ela é muito, muito utilizada, principalmente para quem está na liderança. Então, nesse curso de imersão, que vai ter no dia 27 e dia 28, nós vamos ter esse curso online ao vivo, e depois ele vai ficar gravado para quem precisar utilizar, vai ter acesso por 12 meses. Tem todo o material de estudo, de preparação para a certificação. Como bônus, eu vou oferecer esse voucher para a certificação, ou seja, você não vai precisar comprar o voucher de R$ 500, você vai ter o voucher para fazer, para tirar a sua certificação também. Vai ter uma comunidade, eu tenho uma comunidade fechada só para alunos, onde a gente pode esclarecer dúvidas, vamos fazer várias lives sobre OKRs, para tirar as dúvidas sobre a implantação. Eu falo isso porque depois que eu me formei, eu tive algumas dificuldades de implantar nas empresas. E eu não tinha onde recorrer, né? Muitas vezes você não tem onde recorrer, porque o curso acabou, né? Você fez o curso, você leu o material, você fez a certificação, acabou. Como que eu implanto? Como que eu faço isso funcionar na empresa? Então, tem essa comunidade fechada e tem a mentoria que eu vou dar diretamente para o grupo ali, para as implementações. Então, quem for implementar, tiver dúvida, quiser apresentar, vai poder apresentar a implementação, como que eu estou fazendo, além do network e da experiência que a gente tem, tá bom? Eu vou colocar aqui no YouTube o link, né? As inscrições, elas estão abertas ali para o pessoal que já queira fazer a inscrição para participar dessa imersão OKRs Pro. Ai, aonde que tá aqui? Gente, eu falo no YouTube porque eu não estou conseguindo digitar nas outras redes. Eu tenho dificuldade de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou ver aqui se eu consigo, mas eu acho que só vou conseguir colocar no YouTube mesmo. Deixa eu ver aqui. Página de inscrição. Aqui, ó. Esse daqui, esse daqui é para quem vai participar dessa imersão com a certificação OKR-CP. Nós vamos estar com as turmas abertas, as inscrições aí nos próximos 7 dias. E aí eu espero vocês para fazer esse treinamento, um treinamento mais... Aqui a gente está para passar um conhecimento inicial, é um conhecimento introdutório, mas que já deixa muitas pessoas que já estão nas empresas, que já estão trabalhando com isso, consegue discutir, consegue entender o porquê que a empresa está falando tanto de OKRs, e ao mesmo tempo agora quem quer evoluir, realmente ser um agente transformador dentro da organização, pode entrar nessa minha turma que está sendo aberta agora, não sei quando será aberta a próxima turma, porque a gente, né, trabalha aí nas corporações, o tempo é um pouco limitado, mas agora abriu uma brecha na agenda para a gente fazer, e vai ser muito interessante, vai ser muito bom ter vocês aqui. Como eu falei, dentro desse curso a gente vai ter já o voucher para fazer o exame, simulados, documentação, e para aqueles que já são meus alunos, eu tenho aí uma média de mais de 100 alunos que já são meus alunos em outras habilidades, né, em outros cursos que nós fizemos, né, ou mentorias, tem 15% de desconto. Então, quem for meu aluno, me procure diretamente aí no direct do Instagram, no e-mail, eu vou deixar um chat também disponível, procure diretamente que aí a gente tem 15% de desconto no curso também, tá bom?